Você sabia que a Itália é o maior produtor de vinho do mundo e que algumas de suas vinícolas têm mais de 1000 anos de história? Esses são apenas alguns dos fascinantes segredos por trás dos famosos vinhos italianos, considerados verdadeiras obras-primas. Você está no Fazenda Brasil, e neste vídeo vamos descobrir como a produção de vinho na Itália combina tradição, paixão e inovação, desde os antigos vinhedos até as modernas vinícolas. Além disso, faremos uma comparação com a produção de vinho no Brasil, destacando as semelhanças e diferenças entre os dois países. A produção de vinho na Itália é uma tradição que remonta à antiguidade, com evidências arqueológicas datando de mais de 3.000 anos. Ao longo dos séculos, cada região do país desenvolveu suas próprias variedades de uvas e técnicas de vinificação, criando uma diversidade impressionante de vinhos, desde os elegantes tintos do Piemonte até os vibrantes brancos da Sicília. Um dos segredos da qualidade dos vinhos italianos está no terroir, ou seja, na combinação única de solo, clima e topografia de cada região. A Itália possui uma grande variedade de solos, desde os vulcânicos da Campânia até os calcários da Toscana, cada um conferindo características distintivas aos vinhos. Além disso, o clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos moderados, é ideal para o cultivo de uvas de alta qualidade. Outro fator que contribui para a excelência dos vinhos italianos é a dedicação dos viticultores e enólogos, que tratam cada vinhedo como uma joia preciosa. Muitos vinhedos na Itália são cultivados em terraços e colinas íngremes, exigindo um trabalho manual árduo e meticuloso. Os viticultores italianos são verdadeiros artistas, capazes de extrair o melhor de cada videira, selecionando cuidadosamente as uvas e acompanhando de perto cada etapa da vinificação. Apesar de ser uma tradição milenar, a produção de vinho na Itália está em constante evolução, incorporando inovações tecnológicas e práticas sustentáveis para atender às demandas do mercado global e aos desafios ambientais. Muitas vinícolas italianas estão adotando tecnologias de ponta para monitorar e controlar cada etapa da produção, desde o cultivo das uvas até o envelhecimento dos vinhos. Sensores e sistemas de automação permitem um controle preciso da temperatura, umidade e outros parâmetros críticos, garantindo a qualidade e a consistência dos vinhos. Além disso, a sustentabilidade se tornou uma prioridade para muitos produtores de vinho na Itália. Algumas vinícolas estão investindo em energias renováveis como painéis solares e biomassa, para reduzir sua pegada de carbono. Outras estão adotando práticas de agricultura orgânica e biodinâmica, eliminando o uso de pesticidas e fertilizantes químicos e promovendo a biodiversidade nos vinhedos. Uma outra tendência crescente é a produção de vinhos naturais, que são elaborados com intervenção mínima, sem a adição de sulfitos ou outros aditivos. Esses vinhos são uma expressão pura do terroir e das uvas, refletindo a filosofia de muitos produtores italianos que buscam a autenticidade e a tipicidade em seus vinhos. A Itália também é líder mundial em pesquisas enológicas, com universidades e centros de pesquisa renomados, como a Universidade de Turim e o Instituto Agrário de San Michele all'Adige. Essas instituições desenvolvem estudos avançados sobre viticultura, enologia e sustentabilidade, contribuindo para a inovação e o aprimoramento constante da produção de vinhos no país. Mais do que simples bebidas, os vinhos italianos são verdadeiras obras de arte líquida, capazes de proporcionar uma experiência sensorial inesquecível. Com sua incrível diversidade de estilos,
Desde os potentes Barolos até os refrescantes Proseccos, os vinhos italianos são um convite à descoberta e ao prazer. Cada vinho italiano tem uma personalidade única, refletindo a alma da região onde é produzido. Os tintos do Piemonte, como o Barolo e o Barbaresco, são conhecidos por sua estrutura, complexidade e longevidade, com aromas de frutas vermelhas, especiarias e trufas. Já os tintos da Toscana, como o Chianti e o Brunello de Montalcino, são elegantes e equilibrados com notas de cereja, couro e tabaco. Os brancos italianos também são incrivelmente diversos, desde os minerais e cítricos da Campânia, como o Fiano de Avellino e o Greco de Tufo, até os aromáticos e florais do Friuli Venezia Giulia, como o Friulano e o Ribolla di Ala. Sem falar nos espumantes, como o famoso Prosecco do Vêneto e o sofisticado Franciacorta da Lombardia. Além de serem apreciados por si só, os vinhos italianos são perfeitos para harmonizar com a rica gastronomia do país. Cada região tem suas próprias especialidades culinárias, que encontram nos vinhos locais o complemento ideal. Um exemplo clássico é a combinação do Chianti com a bisteca alla fiorentina, o suculento bife de carne bovina típico da Toscana. Uma das melhores maneiras de descobrir os segredos dos vinhos italianos é visitar as regiões vitícolas do país, mergulhando em suas paisagens deslumbrantes, conhecendo as vinícolas e degustando os vinhos direto da fonte. O enoturismo na Itália é uma experiência única, que combina história, cultura, gastronomia e natureza. Algumas das regiões mais procuradas pelos enoturistas são a Toscana, com seus vinhedos ondulados e vilas medievais, o Piemonte, com suas colinas cobertas de nebbiolo e seus castelos imponentes, e o Vêneto, com suas vilas paladianas e seus proseccos borbulhantes. Mas cada região da Itália tem seus encantos e suas joias enológicas a serem descobertas. Muitas vinícolas italianas oferecem visitas guiadas, degustações e até mesmo hospedagem em meio aos vinhedos, permitindo aos visitantes uma imersão completa no mundo do vinho. É uma grande oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos viticultores e enólogos, de aprender sobre as técnicas de produção e de apreciar a paixão e a dedicação por trás de cada garrafa. Embora a Itália seja um dos líderes mundiais na produção de vinho, o Brasil também possui uma indústria vitícola em crescimento, com características e desafios próprios. Em termos de história, enquanto a Itália tem uma tradição milenar na produção de vinho, a viticultura brasileira é relativamente recente, tendo se desenvolvido principalmente a partir do século XIX, com a chegada de imigrantes europeus, especialmente italianos, ao sul do país. Quanto às regiões produtoras, a Itália possui uma grande diversidade, com vinhedos espalhados por todo o país, desde os Alpes até a Sicília. Já no Brasil, a produção de vinho se concentra principalmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com destaque para a Serra Gaúcha, considerada a principal região vitícola do país. Em relação às variedades de uvas, a Itália possui uma riqueza impressionante, com mais de 500 variedades autóctones, muitas delas exclusivas de determinadas regiões. O Brasil, por sua vez, cultiva principalmente variedades internacionais como Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay, além de algumas variedades híbridas, como a Isabel e a Niágara. No que diz respeito às técnicas de produção, enquanto a Itália combina tradição e inovação com uma grande diversidade de estilos e métodos, a produção de vinho no Brasil é mais padronizada e influenciada pelas práticas internacionais.
No entanto, nos últimos anos, muitos produtores brasileiros têm buscado valorizar a tipicidade e a identidade dos vinhos nacionais, investindo em variedades locais e em técnicas de vinificação mais artesanais. A produção de vinho na Itália é uma jornada fascinante, que nos leva desde os antigos vinhedos até as modernas vinícolas, revelando a paixão, a tradição e a inovação por trás de cada garrafa. Dos tintos imponentes aos brancos vibrantes, dos espumantes borbulhantes aos vinhos de sobremesa, a Itália oferece uma infinidade de sabores e experiências enológicas. Mais do que uma bebida, o vinho italiano é uma expressão da cultura, da história e da alma do país. Cada taça carrega consigo o terroir, o savoir-faire dos viticultores e enólogos. Além, é claro, da alegria de compartilhar momentos especiais com amigos e familiares. Então, da próxima vez que você abrir uma garrafa de vinho italiano ou brasileiro, permita-se embarcar nessa jornada sensorial, apreciando cada nuance de aroma e sabor. E se tiver a oportunidade, visite as regiões vitícolas desses países para descobrir de perto os segredos e as maravilhas dessa arte milenar. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até a próxima aqui no Fazenda Brasil.